Galera, eu não gosto muito de fazer vídeos que contradizem vídeos de outras pessoas no momento que elas soltaram esse vídeo ou que isso veio à tona, porque parece que você está querendo ir junto nisso, e não é, tá? Então eu vou falar aqui sobre o açúcar ser considerado uma cocaína, ou até pior, né, do que uma cocaína, mas eu gostaria de fazer algumas ponderações um pouco mais, com todo respeito a quem fala sobre o assunto, um pouco mais sensatas. Então, já clica no gostei, se inscreva no canal, porque quando você procura sobre esse tema, você vai ver pessoas dizendo exatamente isso. O açúcar, ele é pior do que a cocaína. Inclusive tem até partes mostrando, né, o cérebro, como ele responde. Galera, vamos estudar um pouco mais sobre isso. Então, primeiro, o açúcar ele vicia até 16 vezes mais do que a cocaína. Ah, por quê? Olha só, pegaram um cérebro e analisaram uma parte que responde nele exatamente como da cocaína. Mas qual parte do cérebro é essa? É a parte que rege o sistema de recompensa do nosso corpo. Inclusive, quando a gente abraça alguém, quando a gente faz sexo. Ou seja, se você fizer sexo e analisar, você vai ter a mesma resposta da cocaína. Então quer dizer que é igual cocaína fazer sexo? Aí você vai dizer, não, óbvio que não. Claro, porque não é. Só que o sistema analisado é o mesmo. Então, por exemplo, é igual eu comer uma folha de alface e dizer que no trato gastrodigestório começou uma série de processos. E aí eu vou e eu como um hambúrguer de um palhaço feliz. E esse hambúrguer também inicia um processo digestivo. Aí eu vou dizer, tá vendo? É a mesma coisa. Você fala, não. Teve um processo digestivo, mas são ambientes completamente diferentes. Então aqui a gente já começa a ver uma má interpretação de algum estudo ou então alguém que está realmente agindo por má fé. Acredito muito que as pessoas também têm boa fé, porém têm um desconhecimento sobre o assunto. E o vício e compulsão são coisas muito diferentes. E aí as pessoas que passaram por um problema, elas se sentem competentes para dissertar, orientar sobre esse problema. E tem boa intenção. E legal que tem boa intenção. Isso é o que a gente mais precisa. Eu sempre digo isso para colegas de profissão. Poxa, antes de ter um professor com muito conhecimento, é bom que tem boas intenções. Porque ele vai atrás, ele corre pelo aluno e tal. Claro que quando você soma os dois, você tem um profissional de sucesso. Mas olha, a boa intenção ela precisa acontecer. Porque se você pegar um picareta, você está ferrado. E eu, na minha trajetória, acompanhando vários alunos, já vi vários que saíram de picaretas. Mas eu não estou aqui para falar isso de novo, né? Já comecei o vídeo falando um negócio, estou piorando. Então, o que eu vejo é o seguinte, às vezes a pessoa passou por uma compulsão alimentar e acha que consegue ajudar as pessoas. Um pouquinho ela consegue, mas não necessariamente. Por exemplo, não é porque você tem um celular que você sabe consertar um celular. Não é porque o seu celular quebrou numa parte que você consegue orientar qualquer pessoa, mesmo que você resolveu, qualquer pessoa a resolver qualquer problema de celular. Porque o vício e a compulsão são coisas muito diferentes. Uma compulsão alimentar é quando você pega um determinado indivíduo por um determinado período e ele começa a comer de forma muito acelerada, sem prazer. Então ele não está assim, pelo contrário, ele está se sentindo mal, porque ele já sabe o que vai acontecer na sequência, mas ele não consegue parar. E ele continua comendo, inclusive tem uns que vão comendo, tá cheio, tá com ânsia de vômito e não consegue parar. É uma falta de controle, é uma falta de freio. E a pessoa tá passando mal, sabe que aquilo vai ser muito negativo e mesmo assim ela continua. Isso é um quadro de compulsão alimentar. O que eu vejo que muitas pessoas chamam de compulsão alimentar simplesmente é uma fome que está sendo matada ali. Porque quando a pessoa comeu e aquilo deu uma sentada, ela para, né, se sente mal e tal, mas tudo bem. Só que ela teve, por exemplo, prazer naquilo ali. Ela comeu, degustou a comida e falou, não, tá gostoso, vou comer mais. Depois eu corro na esteira e tal. O que é muito diferente de quem tem compulsão alimentar. Mas voltando para aquele estudinho que eu falei que compararam a cocaína com açúcar em uma região do cérebro, se você lê o estudo até o final, você vai ver que esse sistema de recompensa do nosso corpo, ele acontece mais rápido com o açúcar do que com a cocaína. Então, o pico de recompensa do açúcar são de 2 segundos. Ou seja, se você colocou na boca, essa parte do cérebro
já começa a funcionar. O da cocaína leva bem mais tempo do que isso, até 60 segundos. O ratinho desse estudo ele acaba optando pelo açúcar por ter um sistema de recompensa mais rápido, de prazer mais rápido. Nesse mesmo estudo, eles ensinaram os ratos também a esperar um pouco mais e dessa forma eles começaram a realmente optar pela cocaína. Lembrando que entre ratos e seres humanos, nós temos um abismo gigantesco. Então não é porque para o rato foi assim que para a gente vai ser também. Então é um erro grotesco você comparar a cocaína, que é uma droga simpático-mimética, com açúcar, que é simplesmente glicose mais frutose, sacarose. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa que está viciada na cocaína, ela não mede esforços para conseguir a droga e ter aquele prazer, aquele objeto de satisfação. Você, por um acaso, já viu alguém que gosta de açúcar vender o fogão para comprar açúcar ou comprar chocolate? Essa pessoa pode até comer uma barra de chocolate inteira, mas você já viu ela pegando uma colher de açúcar e colocando na boca? Então, se o vício fosse pelo açúcar, qualquer açúcar bastaria. Por quê? Porque ela precisa da substância. Como a cocaína. Uma pessoa que está dependente de cocaína, ela vai cheirar, vai injetar, ela precisa colocar aquela coisa para dentro do organismo para que isso gere um conforto. No caso do açúcar, não é assim. A gente come por prazer. Ou seja, uma colher de açúcar, você fala, não, coisa ridícula. Você pode ter na sua casa. Você pode passar vários dias e você não vai colocar uma colher de açúcar dentro da boca. A hora que aparecer um chocolatinho, ou às vezes algo que é com adoçante, aí sim você vai colocar para dentro. Por quê? Porque você quer a sensação de comer algo gostoso e doce. Então dizer que alguém pode se viciar no açúcar propriamente dito, não é uma verdade. Porque se ele fosse viciado no açúcar, como eu disse, vou pegar aqui glicose e vou mandar intravenoso, porque eu tenho uma dependência sobre isso. Então eu preciso colocar para dentro da minha corrente sanguínea. Ninguém vai fazer isso. Agora, alguém que é viciado em cocaína, ele vai fazer qualquer coisa, porque o vício é bioquímico. Agora, é verdade, é muito difícil uma pessoa comer um pacote de bolacha e guardar o restante. Mas isso não quer dizer que ela está viciada, porque se ela realmente colocar ali, ela não vai ter tremedeira, confusão mental, alucinações. Ela simplesmente vai ficar com vontade. Pô, eu queria comer o pacote inteiro, mas é o pacote inteiro ou um tiro na cabeça. Então eu vou guardar o pacote aí, vou comer uma só. E como é que você está se sentindo? Eu estou com vontade, mas tá beleza. Agora, uma pessoa que for oferecida pela mesma situação, olha, se você usar cocaína, você vai ser aniquilado neste momento. A pessoa até pode deixar lá, só que ela vai ter uma crise de abstinência. E não se tem crise de abstinência por causa do açúcar. Então, o açúcar não tem nada a ver com a cocaína. Porém, é verdade que algumas pessoas desencadeiem processos mentais de recompensa através da alimentação. E isso pode desencadear para uma compulsão alimentar. Ou pode ser simplesmente um costume, né? Estou nervoso, vou comer alguma coisa que eu gosto e tal. Então, uma pessoa que busca prazer na comida pode ser simplesmente uma pessoa condicionada e não viciada. Ou seja, é por conta de um costume e não por conta de uma dependência química. Agora, caso seja o seu caso, eu tenho alguns macetes aqui para você controlar essa vontade, essa inclinação em comer doces. Eu vou deixar você com esse vídeo aqui, que eu acho que vai ser muito útil, mas fica tranquilo que você não está igual um dependente químico da cocaína.